Meu caro amigo Benedito Vasconcelos, professor, meu mestre e meu amigo, vamos conversar um pouco sobre a sua literatura, que é farta, científica e muito boa e esclarecedora. O primeiro que eu gostaria que você mostrasse seria o Museu do Sertão. Você já apresenta em livro, que é uma apresentação muito bonita. Então, nós escrevemos aqui um resumo do Museu do Sertão. O que é o Museu do Sertão? Onde está localizado? Quais os seus objetivos? Por que da sua existência? Como ele foi criado? Como surgiu a ideia da criação do museu? E depois nós começamos. Você sabe que eu iniciei minha vida como cientista. Eu sou um professor e um pesquisador. E comecei minha vida em Mossoró como professor e pesquisador. Você formou onde? Eu me formei na Universidade Federal do Ceará e, recém-formado, fui para Mossoró. Em Mossoró passei 10 anos como professor e pesquisador, fazendo palestras, escrevendo trabalho científico. Escrevi mais de 50 trabalhos na área de fitopatologia e microbiologia agrícola. Fitopatologia, doenças das plantas. Então eu era um cientista. Em 1980, eu redirecionei a minha maneira de trabalhar na universidade. Eu deixei o micro, que eu trabalhava com bactérias, vírus, fungos, nematóides, parasitas de plantas, e passei a estudar o macro, a natureza do semiárido, o clima do semiárido, as plantas do semiárido, os animais do semiárido, os recursos hídricos do semiárido e o homem do semiárido. Então, eu dei uma guinada na minha vida. Saí do micro para o macro. Deixei de estudar as bactérias e os fungos parasitas das plantas e passei a estudar a nossa região semiárida, as nossas secas periódicas e catastróficas que aqui ocorrem, o nosso clima semiárido tropical, os nossos rios intermitentes que apresentam um deflúvio somente durante 3 a 5 meses por ano, os nossos solos pobres, pedregosos, às vezes excessivamente arenosos, as nossas plantas espinhentas, raquíticas, desfolhadas, garranchentas. Então, e o homem, o sertanejo, que hoje é a minha predileção. Hoje eu me dedico a estudar como viviam os nossos antepassados, qual era a sua culinária, qual era a sua religiosidade, como ele praticava a religião, que é completamente diferente da prática religiosa das outras regiões, a sua arte, a arte muito mais utilitária do que contemplativa, a sua maneira de fazer música, aquela música que no passado era representada pelos rabequeiros, pelos violeiros, pelas bandas cabaçais, e que depois apareceu Luiz Gonzaga, com 3 grandes compositores, com Humberto Teixeira, Zé Dantas e o poeta Zé Marculino, que modificou totalmente a música nordestina, a música popular regional, inseriu o samba, ou inseriu o baião, o shot e o chachado no cerne da música popular brasileira. E depois o próprio Jacques do Pandeiro, aqui de Alagoa Grande, aqui da Paraíba, que fizeram com que a música, que era de interesse puramente regional, passasse a ser de interesse nacional, que é esta música popular nordestina. A nossa culinária, que surgiu como um imperativo do clima, a culinária nossa, ela surgiu devido às secas. Foi uma estratégia de sobrevivência. Se nós não tivéssemos criado esta culinária específica, nós não poderíamos sobreviver durante as secas. Então nós tivemos que fabricar os alimentos durante os períodos chuvosos e armazenar para ser consumido no período da seca. Aí surgiu esta culinária espetacular, única no mundo, existente somente aqui. Esta culinária baseada em poucos ingredientes não perecíveis, como a farinha de mandioca, a goma de mandioca, a rapadura, o queijo de coalho, a manteiga de garrafa, a banha de porco, a carne de porco torrada e mergulhada na gordura, a carne de charque, que surgiu aqui na cidade do Aracati, e vários poucos outros produtos que fazem com que esta culinária tão nossa hoje seja de gosto nacional. Em qualquer cidade que você chegar,
grande cidade, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, você encontra restaurantes especializados nesta culinária. E uma culinária somente nossa, ela surgiu devido às secas. Ela surgiu porque era a única que era possível fazer com que o homem sobrevivesse, tivesse alimentos para utilizar nos períodos das secas catastróficas. Nós conversamos um pouco sobre a patologia nordestina, mas hoje há muita coisa. Frederico Pernambucano, meu amigo querido do Recife, faz a arte que os cangaceiros faziam, o trabalho de Lampião e dos outros. Mas hoje há em São Paulo um restaurante que está famoso e que é vindo de Patu, que se chama Jesuíno Brilhante. Mas voltamos um pouco sobre seus livros. Quantos livros publicados? Então, nós temos 22 livros. Os primeiros livros que eu publiquei são livros agronômicos, são livros baseados naquilo que eu me dedicava dentro da agronomia, estudando a agronomia regional. E depois, como eu falei, eu passei a estudar o macro, passei a estudar a região semiárida, passei a estudar o homem sertanejo, passei a estudar a sua origem. Esta origem que é tão diferente das outras origens dos homens de outras regiões, a origem do homem sertanejo nordestino, ela é muito simples. Todo brasileiro tem três, é o resultado do entrelaçamento de três etnias, negra, branca e indígena. Mas nós temos particularidade. O branco que nos deu origem, ele era um branco diferente, era um branco africano, era o judeu português, era o judeu recém-convertido ao cristianismo, era o cristão novo. Então, o único branco que penetrou no sertão foi o cristão novo. Mesmo os brancos, a etnia branca que veio com os invasores franceses, os invasores holandeses ficaram no litoral. Os holandeses foram lá para o Recôncavo Baiano, depois para Olinda e Recife, e ficou ali restrito. Os franceses foram para a ilha de São Luís. Agora, o português, o judeu português, esse não, ele penetrou. E a nossa colonização foi uma colonização feita tardiamente, 200 anos depois do descobrimento do Brasil. Meu querido Benedito, infelizmente o nosso programa, como eu lhe falei, é pequeno para a sua grandeza, para a grandeza do seu trabalho. Mas quero registrar que Benedito está sempre presente na Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, que valoriza com a sua presença, e em outros lugares já tivemos, por exemplo, em trabalhos culturais, na presença cultural, em Paris, no Salão do Livro de Paris, e estamos agora em véspera de ir saudar um moçoroense ilustre, que está presente e bater palmas na posse da Academia Brasileira de Letras, e anuncia em primeira mão no dia 27 de julho. Já acertamos que existe, já estaremos presentes, com lei de Câmara, secretária da Academia, e ainda mais sugerimos, e deve haver, a presença do governador, do presidente da nossa Assembleia e da prefeita Rosalba Cialini de Mossoró. Pelo menos estas pessoas, além de pessoas familiares como Conceição Maciel, uma figura ágil, viva, movimentada, e que é de parentesco e amizade muito ligada ao Mino, a João Mino, que para nossa honra preside a Academia. Por favor, amigo, a sua despedida do nosso vídeo por hoje, porque eu acho que você foi reprovado, vai ter que repetir esse programa. Eu queria dizer que Mossoró se sente muito honrada. A eleição do João Almino para a Academia Brasileira de Letras encheu cada moçoroense de orgulho. É um fato que nós temos que comemorar, nós temos que valorizar, porque é um exemplo para as gerações futuras. É um homem de letras e que nós temos sempre que valorizar aquelas pessoas que se destacam na sociedade para servir de exemplo aos nossos jovens, às futuras gerações. Então, meu amigo Diógenes da Cunha Lima, foi um prazer muito grande estar com você aqui neste belíssimo programa, neste programa de grande audiência, e eu lhe digo, quando você necessitar, quando você desejar que eu venha novamente a este programa, eu virei com todo o prazer, porque falar de cultura são momentos essenciais para me encher de orgulho, de vaidade e de conforto espiritual.
Obrigado a você, telespectador. Fique sempre conosco. Nós voltamos sempre aos sábados, a 1h da tarde, mas sempre que a TV Metropolitana entende de estar próxima de você. Obrigado, até logo.